Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Sojicultores brasileiros iniciaram o ano de 2020 resistente às vendas. Mercado futuro de milho na B3 de São Paulo continua subindo, seguindo as altas de Chicago e também do dólar. Exportações brasileiras de carne bovina encerraram o ano de 2020 com um novo recorde de volume e faturamento. E vamos falar sobre o mercado das carnes. O Agora Agro já está no ar. Como boa parte da safra 2019-2020 já havia sido negociada antecipadamente, ainda em 2019, sojicultores brasileiros iniciaram o ano de 2020 resistentes nas vendas, envolvendo grandes lotes, voltados ao cumprimento de contratos. O atraso na colheita também trazia incertezas quanto ao volume a ser produzido, que no fim das contas foi recorde, 124 milhões e 800 mil toneladas, segundo a Conab. De acordo com o boletim informativo do CPEA, a partir do segundo bimestre do ano passado, o dólar passou a operar acima dos R$ 5,00, o que acirrou a disputa entre compradores domésticos e externos de soja. Do lado da demanda interna, indústrias brasileiras adquiriram maiores volumes e no intuito de suprir a aquecida procura por derivados. Além disso, naquele momento, as exportações de farelo de soja e também de óleo foram favorecidas pela menor oferta na Argentina, quando nós tivemos, por exemplo, uma intensificação à medida que a China demandava volumes recordes de soja. Já no último semestre, com o baixo excedente e preços recordes, a soja brasileira começou a ficar menos atrativa aos importadores. Assim, compradores internacionais se voltaram ao produto dos Estados Unidos. Daí em diante, o pouco volume ofertado no Brasil foi disputado por indústrias locais que ofereceram preços acima dos da paridade de exportação, algo atípico. E esse contexto fez com que os preços recordes eles fossem renovados mês a mês e estimulou agentes a negociar a produção das duas próximas safras, sendo a de 2022 ainda de forma incipiente. Segundo dados da consultoria TIF Agroeconômica, o mercado futuro de milho na B3, na Bolsa, lá em São Paulo, continua subindo, seguindo altas de Chicago e também do dólar, que poderiam enxugar as disponibilidades brasileiras ao longo do ano. Com isto, as cotações de janeiro avançaram mais 49 centavos, ou seja, R$ 79,87 por saca. Para março, agora deste ano, também avançaram 47 centavos, para R$ 79,86. E um aumento de 40 centavos por saca para o mês de maio, para R$ 75,36. O mercado de milho voltou a manter tendência de alta com as altas do dólar e também da Bolsa de Chicago, com o forte interesse da China em aumentar as importações. Tudo isso poderia, assim, de forma enxugar a disponibilidade brasileira, levando os grandes compradores a marcar o seu interesse, elevando os preços. Pelo menos é o que comentam analistas de mercado. Já no mercado físico, principalmente do milho, lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, deve manter preços elevados em função das perdas de safra ocorridas naqueles estados. E com isso, projeta a consultoria TIF que poderia haver uma alimentação da demanda do Paraná e também do Mato Grosso do Sul. As exportações brasileiras de carne bovina encerraram o ano de 2020 com um ano recorde de volume e faturamento. No ano foram mais de 2 milhões de toneladas embarcadas, uma alta de quase 9% em relação a 2019. As receitas superaram 8 bilhões de dólares,
valor quase 12% acima do ano de 2019, segundo a ABIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Para o professor de Economia da Universidade de São Paulo, o Celso Grise, a demanda vai se manter elevada em 2021. O recuo do dólar diminui o preço em real recebido pelos frigoríficos, o que dá um ajuste no preço recebido pelo produtor. Mas, mesmo com os preços altos, o consumidor brasileiro está optando por produtos mais baratos. A perda do poder aquisitivo da população brasileira resultou no consumo de fontes mais baratas, como o frango, por exemplo, e também o peixe. Então, 2021 deve ocorrer uma queda expressiva nos preços da carne bovina. Em relação ao preço dos insumos, em especial o milho, o professor da USP afirma que haverá sim uma redução na margem de lucros, mas a situação muda com a chegada das safras. E com a chegada dessas safras, é evidente que esses preços tendem a sofrer redução, o que levará ao aumento da margem do produtor. E depois do intervalo nós vamos falar sobre mercado das carnes. Nós voltamos já, é um minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com o Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio ele é economista e ele é diretor da faculdade FAC+, aqui no estado de Goiás. E nós vamos falar sobre temas interessantes, mas voltados somente para carnes. Carne bovina, carne suína e carne de frango. Por que que nós vamos falar sobre esse tema? Porque, queira ou não, a população está crescendo. E essas três carnes são fundamentais, porque essas três carnes, elas têm como base lá atrás milho e soja. Tudo bem, Márcio? Toninho, agradeço aí o convite. Pô, é muito importante a sua presença aqui, Márcio, para a gente discutir um tema muito interessante. Márcio, nós estamos vendo aí, desde o ano passado, 2020, 2019 também já deu sinais de aumento, e agora esse ano de 2020 foi muito, vamos dizer assim, muito violento em relação a preços. Nós vimos aí o milho sair de 40 e para 80. Nós vimos aí o farelo de soja sair de 1.700, 1.600 a tonelada do ano passado e bater agora no final do ano 2.600, 2.700. E a soja também do mesmo jeito, enfim, tudo foi desse jeito. Só que é o seguinte, as carnes têm como base, como eu já falei, milho e soja. Como é que fica, Márcio? A perspectiva de crescimento, né, do consumo de proteína animal nos próximos anos, a Fiesp todo ano ela faz uma projeção. A gente tratou disso aqui em outubro do ano passado, aliás, né, outubro de 2019, a gente está voltando agora um pouco mais de um ano com o mesmo tema. Por que que isso é importante? A gente tinha um cenário antes e um cenário pós-pandemia. Muitos analistas acreditavam que haveria uma tendência pós-pandemia de que esses números fossem revistos para baixo. Mas o que a gente pode ver, tanto a nível de mercado interno quanto a nível de mercado externo, é de crescimento no consumo de proteínas. E para se produzir proteína animal, você precisa de milho e soja, que são os principais, né, ingredientes. Então, ou seja, vai continuar tendo uma pressão muito grande em cima da demanda dessas duas commodities, principalmente milho e soja para a produção dessas proteínas, né? E o que, obviamente, vai levar,
né? O que tudo indica, há uns preços mais fortes aí ao longo dos próximos anos, que muito dificilmente a produção consegue crescer em ritmo maior, né, para que haja uma folga muito grande de estoque para regular aí essa questão dos preços. E nós temos um agravante muito sério aqui no nosso país, que é a economia brasileira. A economia brasileira está sufocando pelo menos 17, 18 milhões de pessoas aqui no nosso país. Sufocando no seguinte sentido: aumenta-se o valor dos produtos que nós vamos consumir ou que consumimos, mas o nosso salário base fica do jeitinho que está, não consegue acompanhar. E automaticamente a distância vai ficando muito grande do preço que nós temos que pagar para poder comer e aquilo que nós estamos ganhando, né, Márcio? Sim, Toninho, esse preço vai dificultando. Muito provavelmente nesse início de ano vai haver uma redução, né, nessa demanda de carnes, né? Houve um aquecimento no final do ano pelas festividades de Natal, mesmo com a pandemia isso ocorreu e fez com que o consumo subisse. Isso fez com que os preços também, né, aí tivessem acompanhamento, mas isso deve reduzir no início do ano. Mas a gente olhando no longo prazo, né, no caso da carne suína, até 2029, uma previsão de crescimento aí em torno de 27% no consumo interno e exportações da ordem de 68%. Então, ou seja, isso vai gerar uma pressão aí, com certeza, em cima da produção e uma possível elevação de preços. E o que também, né, vem até em função de custos. Se a gente olhar o preço do milho e soja, como a gente comentou, subiu bastante, o preço do suíno, né, entre as carnes, foi a que teve a maior elevação nesse ano. Se a gente pegar os indicadores do CPE, lá, o quilo do suíno vivo, em algumas, né, situações chegou a dobrar de preço, né? Aí chegando a altas de 100%, foi disparadamente a carne que mais subiu. E isso vem em função, né, dessa elevação de demanda que a gente teve no final do ano e até das projeções aí de longo prazo também. Então, só para você ter uma ideia, nas projeções aqui que o Márcio conseguiu, nós vamos ter nesses próximos 8 anos, nós estamos em 2021, até o ano de 2029, nós vamos ter um aumento no consumo de carne suína por volta aí de 27%. E nossa exportação vai crescer 68%. Isso significa que nós temos que plantar mais soja e mais milho e, consequentemente, gerar mais empregos. Sim, Tony, até porque em números absolutos, né, a produção de carne suína no Brasil, a expectativa é que ela passe de 3,8 para 5,1 milhões de toneladas. A gente está falando de mais de 1 milhão de toneladas de produção anual. Então é um volume muito grande, são muitos animais a mais aí que precisam ser produzidos para abate. E se você pensa que é só o suíno que está desse jeito, está redondamente enganado. O frango também. Existe uma previsão aí de crescimento agora do frango nesses próximos 8, 9 anos, o crescimento no consumo na ordem de 21% e o crescimento na exportação da ordem de 48%. É muita coisa. E aí volta de novo. O frango também, mais milho, mais soja. Sim, Toninho. Nesse caso específico do frango, né, para atender a todo esse crescimento, a produção vai precisar passar de pouco mais de 13 milhões de toneladas para quase 17,5 milhões de toneladas. Então, a gente está falando aí, né, de um crescimento aí de quase 40%, ou seja, é um volume muito grande de produção que precisa crescer nesses próximos 8, 9 anos aí para que atenda toda essa expectativa, né? E sempre afirmando, para que isso ocorra, é preciso que a produção de milho e soja também, né, acompanhe isso aí. Vai precisar haver investimento em tecnologia, melhora de produtividade, novas áreas, porque senão você não consegue atender. Frango, né, suíno, ou seja, o bovino, ele precisa de ração, seja para produção de carne, leite ou ovos, né, também. Aí volta novamente, já falamos do suíno, falamos do frango e agora vem o boi, carne bovina. Mesma coisa, nesses próximos 8 a 9 anos, o consumo doméstico de carne bovina deve crescer 12%. Consumo doméstico, 12%. E as exportações, 102%. Nós já batemos um recorde agora, 2020, com a exportação de carne bovina, e agora, nesses próximos 8 a 9 anos,
nós deveremos crescer por volta de 100% a 102%. E outra vez, milho e soja. Você viu que não tem como fugir? Sim, essas duas commodities elas são imprescindíveis, né, para a produção das proteínas animais. Então, o principal consumo de soja e milho no mundo ela é para a produção de proteína animal. Salvo um pouco os Estados Unidos que utilizam o milho para o etanol, no resto do mundo ela é praticamente mais de 80%, 90% é utilizado na produção de proteína animal. E falando em número absoluto, né, nesse caso dos bovinos, aí, a gente deve passar aí da casa dos 10 milhões de toneladas de produção anual para em torno de 13 milhões de toneladas, né? Ou seja, um crescimento aí de cerca de 3 milhões de toneladas, quase 30% aí em relação ao que produz hoje. Então, ou seja, é um crescimento muito grande que precisa ser feito. Porque a gente até estava comentando aqui um pouco antes, a população mundial, né, que hoje está encostando nos 8 bilhões de habitantes, deve chegar aí até 2050 em algo aí em torno de 10 bilhões de habitantes ou até um pouco mais, né, Toninho? E isso já é notório há algum tempo que o Brasil hoje é o maior, né, mercado possível de fornecimento de alimentos, seja milho, soja, ali as commodities principais, como também os mercados de carnes, né, Toninho? E não tem como fugir. Todo mundo sabe e o mundo todo sabe. O Brasil é a bola da vez, vai continuar sendo a bola da vez. O Brasil, só para você entender, é como se fosse uma moça de 18 a 20 anos, muito rica, única filha, e tem dezenas de homens querendo casar com ela. Não por amor, mas pela grana. E o Brasil é do mesmo jeito. O nosso país é riquíssimo, é vasto. Só para você ter uma noção, nós devemos ter hoje por volta de 160 milhões de hectares de pasto aqui no Brasil. Desses 150, 160 milhões de hectares, aproximadamente 120 a 130 milhões de hectares estão degradados. Se pegar essas áreas que nós temos aí, superior a 100 milhões de hectares, transformar isso em soja, em milho, basicamente a gente abastece quase o mundo. É por isso que todo mundo quer o Brasil. Isso daqui é uma moça rica e é a única filha. Infelizmente, o mundo todo está de olho em nós. É isso mesmo, também. Até inclusive, né, bem lembrado, nas últimas semanas a gente tem visto aí debates acirrados com relação à venda de terras, né, para estrangeiros, né, algo que preocupa. A gente sabe que o capital estrangeiro ele é importante, né, o investimento externo. Mas é preciso ter cuidado, como você falou, né, o Brasil é a bola da vez, vai continuar sendo. É uma área espetacular para a produção de grãos e ele é vital para a segurança alimentar mundial. Acho que isso precisa ficar bem claro. Ele é o fiel da balança na segurança alimentar mundial, né? E duas coisas aí que realmente provocam guerra, é fome e dinheiro. E a principal, né, dela a gente sabe que é fome, né? Governo nenhum consegue manter estabilidade política, econômica, social quando seu povo tem fome. E o mundo sabe disso. E só para complementar o que o Márcio falou, problema de fome, nós temos área e nós temos algo que ninguém tem no mundo. A maior quantidade de água potável do planeta está aqui, no nosso Brasil. Né, Márcio? Verdade também. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pelo que nós conversamos aqui hoje. Muito bom, excelente. E eu te espero mais vezes aqui. Muito obrigado, Márcio. À disposição, também. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: o poder do líder nasce da sua capacidade de fazer os demais se sentirem poderosos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos abençoe. E até o próximo programa.